Bora pro próximo ponto aqui, né? Agora ele falando aqui que a questão do Kaioken é igual à nossa questão do Kaioken. Da mesma forma que o ponto dele refuta muita coisa, contradiz muita coisa, o nosso ponto também contradiz muita coisa. Pois afinal, o Goku Super Saiyajin com o Kaioken 10 vezes é muito mais forte que o Super Saiyajin 3 e humilharia o céu. Então, o nosso ponto não faz sentido. E novamente eu pergunto: o que a bunda tem a ver com as calças? Porque, cara, o que está sendo falado é que o Kaioken sozinho é extremamente apelão e quebrado dentro da obra. O Kaioken sozinho, né, segundo. Tipo assim, o cara não entende que o Kaioken sozinho, segundo a lógica dele, seria mais poderoso que o Super Saiyajin sozinho. Entendeu? Tipo, o aumento de poder deles. Não é, sei lá, um usuário com Kaioken contra outro com Super Saiyajin, não. Tipo, o cara ele faz esses malabarismos ali retóricos para poder desviar da verdadeira questão. Porque também, no final das contas, o Kaioken sempre foi roubado. Porque, mano, o Goku conseguiu derrotar o Vegeta. O Goku quase conseguiu derrotar o Vegeta utilizando o Kaioken. Tanto que no próprio episódio de Dragon Ball Super, em que o Goku utiliza o Super Saiyajin Blue com o Kaioken, né, contra o Hit, o próprio Vegeta lembra: ah, o Kaioken, aquela técnica extremamente poderosa, né? Ou seja, ele mesmo lembra o quanto que o Kaioken é assustador. E ele fica se queixando: ah, mas isso daí contradiz um monte de coisa. E cara, como eu falei, uma coisa é a forma sozinha, saca? E também, isso não tem nada do que você, sei lá, reclamar, porque o Kaioken sempre foi quebrado dentro de Dragon Ball. Sempre. Porque foi a partir do Kaioken que o Goku conseguiu derrotar a maioria dos seus inimigos que basicamente não tinha nem como ele derrotar, sabe? Tipo o Freeza, Vegeta e fora que na própria Saga Cell, ah, o roteiro estava caminhando para um lado, que era o Gohan conseguir uma transformação nova e derrotar o Cell. E o Akira Toriyama foi até o fim com isso. Então não adianta você vir me falar que, ah, mas o Goku podia ter usado o Kaioken e ter derrotado o Cell. Foda-se, o Akira quis de um outro jeito. Então, e também, se a gente for com isso, né? Com essa mesma lógica aí, cara, um monte de sagas poderiam ter se resolvido na maior facilidade. Na própria saga Frieza mesmo, né? Tipo, praticamente praticamente o Gohan e o Kuririn poderiam ter ido lá pra Namek com o Kaioken. Não, na real, dentro da própria saga Cell, se a gente for seguir essa lógica, praticamente todos os humanos poderiam ter ali Kaioken. O Mestre Kami poderia ter Kaioken. O Kuririn ter Kaioken. O Tenshinhan ter Kaioken. O Yantia poderia ter Kaioken. Né? Todos eles ali para tentar derrotar o Cell. Sabe? E mesmo assim, não aconteceu. É a mesma questão também da sala do templo. A sala do templo, tipo, os caras poderiam ter ficado 4 dias. Os caras poderiam ter ficado, sei lá, tipo, 10 dias lá na sala do templo e ficado 10 anos treinando. Saca? Ficarem extremamente poderosos, mas não ficaram. Por quê? Porque o Toriyama não quis e também porque era, tipo, meio que inviável também. Sabe? Então tem muitas coisas assim em Dragon Ball que você fica dando ideias, mas que simplesmente não aconteceram. E algo que eu acho muito hipócrita depois é que ele vem colocar que, tipo assim, o. Mas o Kaioken ele tem aquela questão daquele desgaste de energia lá. Então não chega a ser tão desequilibrado assim. Sendo que ele mesmo colocou
sendo que ele quis impor a questão de que, na saga Cell, o Goku poderia ter usado o Super Saiyajin mais o Kaioken para poder derrotar o Cell. Então, vocês estão vendo o quanto que o cara não é dois pesos, duas medidas? E, e também, analisando de uma maneira mais lógica, não tinha como o Goku usar o Kaioken 10 vezes aumentado contra o Cell. Simplesmente porque, cara, o Goku teria que usar Super Saiyajin, né? Então, tipo assim, então pensa só na questão. Se o Goku teve um problema gigantesco utilizando o Super Saiyajin Blue, com o Kaioken aumentado 20 vezes mais pra frente, mesmo ele tendo evoluído muito dali pra frente, ele obteve consequências devastadoras. Imagina usando Super Saiyajin e Kaioken 10 vezes aumentado naquela época. Ele até poderia usar o 4 vezes, né? Ele até poderia usar 4 vezes. Até que poderia. Poderia usar 3 vezes. Sim, mas ele iria se desgastar muito, saca? Ele ia se desgastar muito. E também a própria saga colocou um negócio extremamente roubado pro Cell, que é ele poder se regenerar até a menor partícula possível dele. E ele ainda sofrer Zenkai e ficar mais poderoso com isso. Então, sei lá, cara, era uma saga que tinha várias oportunidades de derrotar o adversário, mas também tinha diversas oportunidades do próprio adversário ficar muito mais poderoso e ganhar de todo mundo naquela saga, né? O cara não considera isso também que o Cell era, sei lá, uma desgraça de apelão. Eu considero até mais que uma Jimbo, para não dizer o mínimo, por conta do potencial que o personagem tem. Mas é isso, né?